Olá, estamos começando mais uma edição do programa Cidades Entrevista, aqui pela Rede Sul de televisão. Hoje temos a grata satisfação de receber o vereador de Porto Alegre, pelo Solidariedade, vereador Cláudio Janta. Vereador, inicialmente queremos dar as boas-vindas ao senhor ao nosso programa aqui na audiência da Rede Sul de televisão. Eu é que agradeço essa oportunidade, de estar aqui falando com os ouvintes, telespectadores, sobre a nossa cidade, sobre uma coisa que a gente não gosta, que nos incomoda, que é a política. Então eu sinto honrado de ter esse espaço e de poder estar aqui para a gente fazer essa conversa. Antes de adentrarmos aí os diversos assuntos, vereador Cláudio Janta, um pouco para que o nosso telespectador possa lhe conhecer, aqueles que já lhe conhecem possam relembrar um pouco da tua trajetória até chegar à Câmara de Vereadores da capital. Olha, o que me trouxe para a política foi a política, porque a gente, como eu falei aqui, a gente não quer saber de política, mas ela está na nossa vida, ela está no preço da luz, do gás, do transporte, as condições básicas, de uma estrutura de um bairro, ela está na educação, na saúde, em tudo. A política que decide a nossa vida. Exato. E quando nós nos afastamos da política, porque nos dizem que a política não é boa, nós permitimos que os maus fiquem na política. Então, de tanto ouvir, de entregar as nossas reivindicações aos políticos, nós decidimos que teríamos que ter um nome para disputar a eleição. Então, em 2010, eu fui candidato a deputado estadual. Fiquei na terceira suplência e depois, em 2012, fui candidato a vereador de Porto Alegre. Me elegi, fui o segundo dos novos, o mais votado. E entramos na Câmara de Vereadores com o objetivo de entregar aquilo que nós queríamos, que nós precisávamos. A gente falava muito com os políticos que não podia mais a pessoa está no seu emprego e preocupado, que o posto de saúde fechava às 5 horas da tarde, eu teve um filho que não estava muito bem, ou a mãe, ou a esposa, então não pode estar trabalhando na hora que tu vai embora, que tu tem a possibilidade de procurar uma ajuda, isso está fechado. Então, a gente fez a lei aí que abre os postos de saúde. Hoje nós estamos com 16 postos de saúde abertos em Porto Alegre até às 22 horas. Então, são 16 unidades básicas que atendem, além das UPA, dos PA, tem as unidades básicas, tem outras que funcionam até às 20. A ideia do governo é ampliar esse número ainda de unidades básicas que abram até às 22 horas. Nós também hoje conseguimos aí ter na rede de ensino do município mais de 5 mil alunos já em escola em tempo integral, que era outra luta nossa, porque tu sai para trabalhar e o teu filho só tem aula num turno, Como é que faz? Não é um extra turno, não, é tempo integral. A criança entra de manhã e vai embora no final da tarde. Então isso dá uma tranquilidade. Então a gente começou a encaminhar esses temas aí, a questão do autismo, que agora na sexta-feira aí nós conseguimos inaugurar o Centro de Referência e Diagnóstico do Autismo em Porto Alegre. É um sistema único que tem no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil. É um sistema que tem como base dele a saúde, os demais, a maioria, a base ou a educação ou assistência. O de Porto Alegre, a base dele é a saúde, a sustentação dele é a saúde, que permita que as mães, além de ter os acompanhamentos necessários de terapias, elas possam também ser acompanhadas e principalmente ter o laudo dos seus filhos. O senhor se refere à inauguração do CERTA? Isso, CERTA, que foi uma lei nossa. Nós estamos lutando aí para que isso virasse uma realidade para essas mães que têm filho autista. Há mais de 10 anos a gente briga, a gente fez indicativo, aprovou a lei do Centro de Referência e do Centro de Diagnóstico. Hoje nós conseguimos juntar os dois num instrumento só, que funciona ali na Avenida Bento Gonçalves, ali entre a Igreja São Jorge e o São Pedro, um espaço bem amplo, um espaço com todas as terapias, com todo o acolhimento que a criança autista precisa, e assim também
como a mãe das crianças. Então isso iniciou aí uma luta grande nossa para que isso acontecesse. Nós aprovamos algumas leis na Câmara de Vereadores, né, em cima dessa luta dos autistas, além do Centro de Diagnóstico e Referência, também a identificação dos autistas através do colar e girassol, né? Aprovamos o laudo permanente, hoje em dia não precisa mais estar renovando o laudo. A outra coisa que conseguimos é que a mãe não precisa mais estar acompanhada do seu filho para ir marcar uma consulta, para ir retirar o medicamento. Antes a mãe, para usar o sistema de transporte, tinha que estar com o filho junto. Então a gente tem avançado muito a prioridade do autista em atendimento, né? Então a gente tem avançado muito aí, né, nesse tema dos autistas aí, lutando para que essas mães e essas crianças, né, essa mãe tenha um conforto e essa criança busque o que a mãe, o que a família mais quer, que é ter um pouco de autonomia, né, de independência. Então a gente vem trabalhando muito, inauguramos agora na sexta-feira aí o CERTA, a sensação é como um filho que nasce, né, uma luta muito grande, né. Muitas vezes nós caímos no descrédito, porque é difícil quando tu... Quanto tempo essa luta, vereador? Olha, mais de 10 anos, né? 10 anos? E só para depois que a prefeitura nos deu um compromisso do prefeito Melo, que honrou com o nosso, né? Foi quando nós fomos declarar o nosso apoio ao Melo. Antes disso, né, nós acertamos com ele que o nosso partido ia apoiar ele, a candidato a prefeito, desde que ele... concretizasse o compromisso de criar o Centro de Referência e Diagnóstico do Autismo. O prefeito entrega para a cidade, né, um sonho nosso, um sonho das famílias de autistas. Então isso é como um filho que nasce, né? A gente lutou muito. Nos 2 últimos anos nós já tínhamos o prédio, mas aí cai para burocracia pública, né? Tem que fazer edital, o edital é anulado, aí tem que... E nós destinamos para esse centro, né, para a senhora e o senhor que estão nos escutando aí, nos vendo, nós destinamos de emenda impositivas, na emenda do gabinete, do mandato, mais de 5.200.000 que permitiu reequipar todo o centro, né? Então, tudo que tem lá dentro de equipamento foi as emendas nossas que asseguraram que o CERTA tivesse. E já temos a garantia do prefeito de uma área, né, que nós vamos abrir, né, o CERTA Mais, que seria de 12 a 34 anos, né, onde lá também, além de ter esse acompanhamento das terapias, terá a preparação do autista para o mercado de trabalho. Vem aí então uma nova unidade. Uma nova unidade que vai ser na Zona Norte, né? Já tem uma escola destinada a isso, e agora com a inauguração do CERTA, né, uma pessoa que ajudou muito, né, um servidor público assim, que foi um Dom Quixote, né, que é o doutor Alceu, que cuida da área de psiquiatria da Prefeitura de Porto Alegre, né, já está com esse compromisso, já está com as mangas arregaçadas para nós abrir o CERTA Mais também, que não vai só ter a possibilidade de acolher os jovens e adolescentes na questão das terapias, mas também de preparar esse jovem, né, para que ele possa entrar no mercado de trabalho, ver a forma que ele pode entrar no mercado de trabalho. Agora, o CERTA Mais, vereador Janta, nós estamos falando o quê? Mais 10 anos de luta? Não, eu quero te dizer que quando o governo quis, né, e o governo quer, foi em 2 anos. Né? Não dá para esperar tanto assim, né? Não dava. Agora, nós tivemos muitas dificuldades, né, tanto que nós tínhamos esse indicativo, nós tínhamos aprovado as emendas impositivas, e enquanto nós não tivemos a lei, nós não conseguimos tirar do papel, porque aí vem o parecer que não pode ir o recurso para isso, o recurso ficou guardado, e hoje nós conseguimos usar esse recurso. A gente aproveita esse espaço aqui de grande audiência para fazer um apelo aí que os deputados estaduais, os federais, mandem emendas, né, para o CERTA, né, e que também os empresários, né, as pessoas que produzem na nossa cidade, podem usar um pouco do seu imposto de renda para ajudar o CERTA. Que bom. É uma luta justa, é um projeto certamente mais do que justo, né? Merece, valoriza, dignifica as pessoas, as famílias, né? Uma luta social aí na área da saúde que
é extremamente relevante. A gente fica surpreso negativamente de saber que algo tão importante, né, vereador, demorou tanto tempo para acontecer. Bom, nós estamos recebendo aqui o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, vereador por Porto Alegre. Hoje é o nosso entrevistado aqui no Cidades Entrevista, pela Rede Sul de televisão. E você vai conhecendo aí as bandeiras, os projetos, a luta que o vereador tem traçado aí no seu mandato em Porto Alegre. Nós vamos num rápido intervalo, vereador, peço licença, e depois voltamos aí a tratar dos assuntos que o vereador tem trabalhado no mandato. Rápido intervalo. O consumo de podcasts está em plena ascensão e faz parte do plano de marketing de muitas empresas, principalmente por ser uma excelente ferramenta para atingir o seu público-alvo. Além de aumentar a audiência de maneira geral, é uma forma muito eficiente para conseguir o tão sonhado alcance orgânico. Afinal, é a sua marca demonstrando autoridade no mercado e oferecendo conteúdo relevante para um público extremamente qualificado. Mas é claro que esse investimento só vai trazer grandes resultados se for feito de maneira eficiente, com um conteúdo interessante e produzido em alta qualidade. Aqui na Fórmula Digital nós temos toda a estrutura, equipamentos e profissionais especializados em podcasts e podemos te ajudar na produção do teu projeto. Quer saber mais? Manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp que a gente está te esperando. Olá, estamos de volta aqui com o programa Cidades Entrevista, que hoje recebe o vereador pelo Solidariedade, Cláudio Janta, vereador de Porto Alegre, que vem até o estúdio aqui para trazer as informações do seu mandato, vem aqui na Rede Sul de televisão, compartilhar as lutas que ele tem traçado aí na Câmara de Vereadores. O vereador, saúde, sei que é uma preocupação do seu mandato e nesse bloco vamos falar um pouco mais desse tema. Olha, as pessoas a cada dia que passa estão ficando mais doentes, né? Nós tivemos aí uma questão psicológica muito grande com o Covid aí, né? Todo mundo ficou apavorado, né? Tem uma música aí até que diz que todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. O Covid foi a prova disso, né? É verdade. O cara espirrava, já ficava apavorado, ficamos isolados, coisa que não se imaginou que poderia acontecer, né? Mas nós temos o dia a dia da saúde que vem nos preocupando, né? Nós intervimos muito nessa questão da saúde, fizemos uma lei que a gente a saúde pública em Porto Alegre, que foi a abertura dos postos de saúde, né? A lei determina que até às 24 horas, mas fizemos um acordo com a prefeitura lá atrás, quando a gente aprovou a lei, ela entrou na justiça e fizemos um acordo mesmo, tendo recurso, tendo isso, que os postos estão abrindo até às 22 horas. Então hoje nós temos aí 16 postos de saúde, né, que abrem até às 22 horas em quase todas as regiões do orçamento participativo. Nós temos uma quantidade de postos que abre até às 20, 21, 19h30, conforme a demanda da região. Isso é um grande avanço, assim como nós conseguimos também abrir as farmácias do município. A pessoa ia, esse mês que passou agora de abril, já entramos muito feriado. Então a pessoa ia num posto de saúde na quinta-feira, por exemplo, o feriado era na sexta, ela só ia retirar o medicamento na farmácia na segunda-feira. Então teve o feriado aí que passou do 1º de maio, que foi na segunda, então a pessoa só ia retirar na terça-feira esse medicamento. E saúde, se tu foi, tu saiu da tua casa, ou tu saiu do teu trabalho para procurar a saúde, é porque tu precisa. Né? Precisa ser medicado, né? Medicado. Então nós fizemos essa lei que abre as farmácias, né? Hoje nós temos um número de farmácias distritais que abre até as 24 horas e fim de semana. Além disso, várias UBS hoje em dia têm uma pequena farmácia dos remédios que mais sai. Então isso ajuda a vida das pessoas, mas principalmente outras questões que nós fizemos muito importante na área da saúde, mas a principal foi a abertura dos postos de saúde. Isso
deu uma dignidade, porque os postos fechavam às 5 horas da tarde. Né? E hoje nós temos essa gama de postos abrindo. São 16? 16 postos atualmente abrindo, né? Há uma expectativa da prefeitura de ampliar isso e vem ampliando gradativamente, né? O número de postos abertos, entregando para a população um bem que, na verdade, todos nós queremos, né? É ter acesso à saúde pública, né? Ter acesso a uma saúde não somente pública, mas uma saúde de qualidade, né? Então, isso é um avanço muito importante que a gente tem na cidade de Porto Alegre, né? E outras coisas que parecem banais, assim, né? Que as pessoas custam entender, mas que a gente vem avançando. Nós fizemos uma lei aí, aprovamos a lei agora no início do mês de maio, o prefeito sancionou ela, que é fixar as goleiras nas quadras de futebol. Né? Isso parece uma coisa, pô, mas o que tem a ver, né? Tem hora que fica brechas na lei, né? E tu tem que preencher essas brechas. Então, é uma forma de salvar vidas, né? Nós tivemos, para a senhora e o senhor ter uma ideia, teve mais crianças com óbito de goleiras, sendo atingida por goleiras que ficavam soltas, do que crianças morrendo afogadas nos condomínios. Nossa. Né? Então, é uma coisa que muda a vida das pessoas, né? Nós temos aí a dor de vários pais, várias mães e avós, né? Que perderam a criança no momento que ela estava se divertindo, no momento que ela estava praticando um esporte, estava brincando. E aí nós temos aí desde de crianças aí de 2, 3 anos a 11, 12, 13 anos de idade, tem adolescentes, tem até adultos. Né? Uma goleira daquelas pega na cabeça de uma pessoa. Então nós aprovamos essa lei que é importante, né? Uma lei significativa. Ela tem que ser fixada agora. Fixada, né? Essa goleira tem que ser fixada. Já tem uma determinação do prefeito, da Secretaria de Esporte, de todas as goleiras públicas serem fixadas, e nós aproveitamos a audiência desse programa para fazer uma campanha. Né? Então, que os síndicos de condomínios aí comecem a fixar essas goleiras, que a população, né, comece a exigir isso, porque a maioria dos óbitos que nós tivemos também foi em áreas privadas, né? Não foram em áreas públicas, até porque a maioria das públicas hoje são enterradas no chão mesmo. Né? Então, que nos ajude, né, a conscientizar. Isso não é nem... É um esforço coletivo. De todos nós, né? Então, foi num condomínio, mora num condomínio, procure o síndico e avisa, tem uma lei agora, nós estamos divulgando bastante a lei, a prefeitura está com a ideia de fazer uma campanha, né, de conscientização. Nós estamos fazendo um folder, fizemos um folder para entregar nos condomínios direcionado, né, aos síndicos, né, e zeladores, para que faça a fixação. Não é algo muito caro, nós já recebemos alguns vídeos, né, de formas práticas, assim, que acharam de fixar essas traves, né? Então isso é uma forma também de salvar a vida das pessoas. A gente vem englobando muito a questão das pessoas com deficiência, vem lutando muito para que essas famílias também tenham acesso, não só no autismo, mas o síndrome de Down, né, as pessoas com deficiência intelectual e doenças que a cada vez mais a gente vê surgindo aí, que é a questão da esclerose, do Alzheimer, do Parkinson, e uma luta constante. Aí tivemos uma derrota semana passada na Câmara de Vereadores. Nós aprovamos uma lei que incluía o estudo e o uso medicinal do canabidiol em Porto Alegre, né, em função de política. Na verdade, é política. Hoje nós vivemos é um tema que sofre muito preconceito, né? O preconceito, e hoje nós temos assim uma grenalização, não sei se é essa palavra, um gauchismo de maragatos e chimangos que está na política, né? E no Rio Grande do Sul as coisas são muito fortes, muito enraizadas. Então, hoje a pessoa que atua no centro, assim, ela não tem muito espaço. Ou tu é da extrema direita ou tu é da esquerda, né? E aí tu traz essa questão de resolver a vida das pessoas, tu politiza, né? Porque é liberar a maconha. Não, ninguém está liberando maconha. Nós estamos querendo
trazer para a nossa cidade a possibilidade de Porto Alegre ter um laboratório que produza o canabidiol. Isso vai baratear muito esse produto, que já tem comprovadamente eficiência, né? Já caiu várias decisões. Por uso medicinal. Medicinal, né? já caiu várias decisões no Supremo, né? Já temos famílias que hoje têm autorização judicial não somente para plantar, mas para extrair o óleo e até eles fornecem esse óleo. Tem crianças que tinham em torno de mais de 30 ataques epiléticos e convulsões e hoje não tem mais nada graças ao canabidiol. Tem pessoas que ele não cura, mas ele deixa estagnada a doença. Pessoas com Alzheimer, com epilepsia, pessoas com esclerose que tomando, né, eles estagnaram a doença não teve um avanço. Então nós estamos falando de vida, de qualidade de vida, né, e seja com uma aspirina, né, seja com as vacinas do Covid, seja com canabidiol, nós queremos melhorar a vida das pessoas e isso que o nosso mandato tem feito na área da saúde. Que bom. Estamos chegando aí ao término do nosso segundo bloco. Hoje, o programa Cidades Entrevista, aqui da Rede Sul de Televisão, tem a grata satisfação de receber o vereador pela Solidariedade de Porto Alegre, Cláudio Janta, que vem compartilhar o seu mandato, as bandeiras, né, que ele tem defendido, tem trabalhado no mandato aqui em Porto Alegre. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com a nossa entrevista. O consumo de podcasts está em plena ascensão e faz parte do plano de marketing de muitas empresas, principalmente por ser uma excelente ferramenta para atingir o seu público-alvo. Além de aumentar a audiência de maneira geral, é uma forma muito eficiente para conseguir o tão sonhado alcance orgânico. Afinal, é a sua marca demonstrando autoridade no mercado e oferecendo conteúdo relevante para um público extremamente qualificado. Mas é claro que esse investimento só vai trazer grandes resultados se for feito de maneira eficiente, com um conteúdo interessante e produzido em alta qualidade. Aqui na Fórmula Digital nós temos toda a estrutura, equipamentos e profissionais especializados em podcasts e podemos te ajudar na produção do teu projeto. Quer saber mais? Manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp que a gente está te esperando. Retornando com o programa Cidades, aqui na Rede Sul de Televisão. Obrigado a você pela audiência. Pode aí pelos canais das redes sociais fazer o seu contato, trazer aí a sua contribuição à nossa programação de televisão. Hoje, a satisfação de receber o vereador de Porto Alegre pelo Solidariedade, vereador Cláudio Janta, que vem compartilhar aí as bandeiras, o trabalho dele na Câmara de Vereadores. Vereador, nesse bloco vamos falar sobre impostos. Sabemos que o senhor falou bastante nos primeiros blocos aí da luta pela saúde, as causas sociais muito fortes que a população lhe procura e o senhor procura traduzir isso no seu mandato em leis que beneficiem, que atendam aí o anseio da população. Mas os impostos também não ficam atrás, é uma preocupação do dia a dia do cidadão. Olha, o que eu posso dizer assim, a questão tributária no Brasil, ela é a pior doença, já que nós falamos, né? A pior doença que pode existir para uma nação, que nem a nossa, é a tributação. E eu falo isso assim com muita tristeza, né? Porque se nós pegar exemplos assim, uma pessoa que ganha R$2.000, teve uma correção agora, R$2.000, já paga 7,5% de imposto de renda, né? Mas ela não teve nenhum ganho extra para justificar pagar esse imposto. Ele paga esse imposto sobre o seu salário, né? Esse imposto que lá, além do imposto de renda, que é 7,5%, o mínimo, né? Ele paga a previdência, né? A folha de pagamento da empresa ali, ainda tem o PIS, o CONFINS, né? Ele tem o fundo de garantia. A carga tributária no Brasil, ela é vergonhosa, ela é desonesta, né? Ela é algo que está na nossa mesa,
né? Tá na nossa vida. Tu acorda de manhã, tu ligou a luz do teu quarto, tu já tem imposto ali, ele tá junto, é o teu amante. Né? Tu vai escovar os dentes, tem imposto na água, tem imposto no creme dental, tem imposto na escova que tu usa, vai tomar banho, tem lá o imposto no chuveiro que toma banho, tudo isso tem imposto. Então não é essa água aqui, por exemplo, ela deve ter em torno de no mínimo 30% de impostos. A água, se falar a tampinha, se falar a garrafa, falar o copo, aí nós já vamos mais. E coisas básicas, né? Hoje, vergonhosamente, na questão do medicamento, 38% é imposto no medicamento. Nós vamos na alimentação da cesta básica, 25% é impostos. Então, tu paga o imposto de renda, tu paga a previdência, tu paga isso, tu paga aquilo, e além disso, lá no produto está pagando. É imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto, imposto sobre imposto é uma ganância, é uma coisa assim que toma conta, né, da vida das pessoas. Nós fizemos um parâmetro, né, no último feriado de abril agora, na sexta-feira, às 1h15 da tarde, eu liguei o postômetro. E desliguei no domingo, às 1h15 da tarde. Então, dá 2 dias, num feriado, né, nós pagamos, todos nós, no Brasil, 19 bilhões de impostos em 2 dias. 19 bilhões de impostos em 2 dias. E eu faço isso seguido na tribuna da Câmara, quando um colega vai falar, eu abro o impostômetro, faço um print e depois, quando ele termina de falar, faço um print de novo. Esse período aí dá em torno de 20, 23 milhões de impostos em 5 minutos. Né? Então, é demais, é um absurdo isso, nós não conseguimos mais viver num Brasil onde a pessoa que ganha 2 mil e poucos reais já paga 7,5 de imposto de renda. Mas o que fazer, vereador Cláudio Janto, para buscar essa justiça tributária? Isso aí nós temos que cobrar dos nossos, né, e quem pode fazer isso são os legisladores federais, né, não cabe ao vereador de Porto. Nós temos feito, nós baixamos o IPTU, nós estamos tirando impostos de várias coisas na cidade de Porto Alegre, estamos dando um leque, porque nós acreditamos, essa é a visão do atual governo, do prefeito Melo, né? Se eu posso vender um produto, se eu posso trazer uma empresa para cá pagando 5%, que é o que nós tínhamos de SSQM, eu trago o dobro de empresa, né? Se ele pagar 2%, 1,5%, né, 2,5%, então eu trago o dobro de empresa, eu gero emprego, eu gero dividendo. Ganha na escala. Ganha na escala. E nós temos que levar isso para Brasília, né? Para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando aqui. Hoje, em Porto Alegre, cada 100 reais arrecadado de impostos, 62 vai para Brasília. 62 vai para Brasília, 14 fica com o município. E o município é mais fácil da gente cobrar. A gente vai ali para frente da prefeitura e bate sineta, e bate panela, e chama o prefeito, xinga o prefeito, vai para a Câmara de Vereadores, para as galerias, e xinga os vereadores, é mais fácil de cobrar. Só que esse município fica só com 14%. E aí a União, né, ela cria leis, a União cria leis, né? A saúde básica é a responsabilidade do município. Então, se vai construir uma UPA, a União vem aqui, dá o recurso para construir o prédio. Mas quem tem que botar lá o médico, o enfermeiro, o técnico, o guarda, a pessoa que limpa, quem tem que botar os lençóis, os medicamentos, é o município. Fazer acontecer. Com 14% só dos impostos arrecadados. Agora a União determinou o piso nacional da saúde. É justíssimo, só que não manda recurso. Determinou o salário nacional dos professores. Justíssimo, só que não manda recurso. E assim vai. Manda só a fatura. Só a fatura. Né? E aí, quando vem fazer uma obra de saneamento, uma obra viária, uma obra de infraestrutura, a prefeitura, que detém só 14%, para entender, R$14 de 100, a prefeitura ainda tem que dar a contrapartida nisso. Então, a União agora deu poder às guardas municipais, mas quem arma essas guardas, quem dá a escritura de viatura, de qualificação dessas pessoas, é o município. Então, aí é difícil, né? Aí é difícil. Então, isso eu pego como uma família, né? Tu fica em casa, tua mulher, teu filho sai para trabalhar e tu fica fazendo conta. E eles que pagam. Então, é assim.
Então nós não aguentamos mais, não pode o medicamento quando a pessoa trabalhou a vida inteira, a pessoa pensa em poder aproveitar um pouco a vida, ela não tem recurso para isso, e aí quando ela precisa tomar um remédio, ela tem aí 30 e poucos % de impostos em cima, ela não consegue se divertir, ela não consegue ter uma vida, né, social que está se apagando como uma velhinha chegando, e ela não tem uma dignidade mínima. Então o imposto está lá no arroz, ele está no feijão, ele está na água, ele está na luz, ele está no transporte, ele está em tudo na nossa vida. E além disso, volta a insistir, tem o imposto de renda. Entra governo, sai do governo. Agora atualizaram a tabela, só que ela está desatualizada há mais de 15 anos. Tem um déficit de desatualização da tabela do imposto de renda. Aí nós pagamos previdência, por exemplo. Eu fiz 42 anos de carteira assinada e não vou me aposentar porque eu não tenho idade ainda, né? E ainda não contaram o período que eu trabalhei, que eu era menor, né? Não é menor, não pode trabalhar, mas quando eu trabalhei podia, não, agora não pode. Então agora eu sou penalizado porque eu não podia ter trabalhado, nem existia lei, eu não podia ter trabalhado. Então, mas estou pagando imposto. Quando é que eu vou usar isso? Nunca. E está lá, se eu juntasse, né? Aí as pessoas dizem assim, não, a gente tem que parar de falar isso, está pregando desobediência civil. Seja o que eu estou pregando agora. Se eu pegasse os 9, 10, 11% da previdência que eu pago e conseguisse guardar, para mim, hoje eu estaria muito bem aposentado, né? Eu estaria muito bem tranquilo. Fazer uma previdência privada. Eu não digo nem uma previdência, se eu pudesse guardar esse dinheiro. Uma poupança lá, né? Eu estaria muito bem financeiramente. São 40 e poucos anos de trabalho, né? Tu colocar isso, então é uma dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de botar comida na mesa, né? De ter acesso a, eu não digo nem entretenimento, né? De ter acesso à cura, de ter acesso à alimentação, em virtude da alta carga tributária que nós temos no Brasil. Então, cobre do seu deputado estadual, principalmente do federal, do senador, que mude essa política de juros no Brasil, de impostos no Brasil. Com certeza. Cabe a cada cidadão realmente ter essa consciência, ser mais politizado, como se diz, né, vereador? E buscar entender essa situação, que é uma chaga que atinge a todo e qualquer cidadão, de norte a nordeste, de sul a leste, enfim, qualquer local do país. A questão dos impostos, da alta carga tributária é uma chaga, e o cidadão precisa entender para poder buscar os seus direitos junto a aqueles que nos representam no Congresso Nacional, os nossos senadores também. Bom, nós chegamos aqui ao término do nosso terceiro bloco, vamos ao quarto bloco para falar sobre educação, que também é um tema muito pontual e pertinente da gestão do vereador Cláudio Janta, que é o nosso entrevistado aqui na Rede Sul de Televisão, no programa Cidades Entrevista. E nós vamos então a um rápido intervalo e já voltamos com esse bate-papo com o vereador Cláudio Janta. O consumo de podcasts está em plena ascensão e faz parte do plano de marketing de muitas empresas, principalmente por ser uma excelente ferramenta para atingir o seu público-alvo. Além de aumentar a audiência de maneira geral, é uma forma muito eficiente para conseguir o tão sonhado alcance orgânico. Afinal, é a sua marca demonstrando autoridade no mercado e oferecendo conteúdo relevante para um público extremamente qualificado. Mas é claro que esse investimento só vai trazer grandes resultados se for feito de maneira eficiente, com um conteúdo interessante e produzido em alta qualidade. Aqui na Fórmula Digital nós temos toda a estrutura, equipamentos e profissionais especializados em podcasts e podemos te ajudar na produção do teu projeto. Quer saber mais? Manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp que a gente está te esperando. Retornando com o programa Cidades Entrevista, aqui na Rede Sul de Televisão. Hoje, o nosso convidado é o vereador pelo Solidariedade de Porto Alegre, Cláudio Janta. Falamos no bloco anterior sobre a questão
que é realmente muito importante, os impostos, a carga tributária que atinge todo cidadão. Mas agora vamos, no último bloco, vereador, falar sobre educação, que sabemos que é uma preocupação, é uma luta, uma bandeira do teu mandato, e eu queria que o senhor compartilhasse com a gente sobre esse tema. Olha, eu queria começar mostrando aí para quem está nos acompanhando o que era o Uruguai e o que é o Uruguai nos últimos 15 anos. E o que era o Paraguai e o que é o Paraguai hoje, né, nos últimos 15 anos. Então, esses dois países, eu não vou pegar a Coreia, não vou pegar os países nórdicos, não vou pegar nada, eu vou pegar dois países vizinhos nossos, né, vizinhos nossos, que deram um salto de qualidade muito grande investindo em educação. Só vai libertar um povo, as pessoas só vão entender tudo que nós falamos até agora da educação, tudo que nós falamos até agora da saúde, tudo que nós falamos da segurança pública, tudo que nós falamos dos impostos, se tiver educação. A educação é a base, isso é antigo, né? É a base que faz um Estado, um país, conhecimento, né? E um ser humano, um cidadão, né? Quando ele tem o acesso à educação, ele pode saber o que é certo, o que é errado, ele pode ter esse conhecimento, né, através da história, através do que lê, do que compreende. E nós temos lutado muito para que isso ocorra na nossa cidade. Nós aprovamos a lei que estabelece em Porto Alegre escola em tempo integral. Hoje nós temos aí mais de 5 mil alunos já em escola em tempo integral. Nós precisamos avançar mais ainda, nós precisamos ter uma escola de qualidade. Nós não podemos ver o Estado, né? O Estado, quando eu falo do município, no Estado do Rio Grande do Sul, na União, né? Não podemos ver o Estado ensinando através de multas as pessoas. Coisas mínimas, né? De respeitar o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Meio Ambiente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de respeitar o meio ambiente, as leis de trânsito. Então, as pessoas elas aprendem na multa, né? Se não houver no bolso, as pessoas continuam dirigindo sem cinto, não entendem a importância disso, as pessoas continuam não respeitando faixa de segurança e por aí vai, né? Continuam não dando lugar para um idoso, para uma mãe grávida, para uma mãe que está com um filho de deficiência. Então, tem que gerar a multa na questão ambiental, né? Tu gera a multa, mas tu podia resolver isso aí se isso fosse lá na escola, né? Lá na escolinha infantil, a criança já aprender que tem que separar o plástico do orgânico, que tem que separar... É lá que está a causa. Lá tu começa a criar o cidadão, não é multando ele quando ele estiver com a nossa idade, de burro velho, como se fala. Né? Então lá tu começa. Então é necessário tu rever uma educação. Essa semana eu escrevi um negócio, nova educação. Mas que nova educação? Eu quero a velha. Mas com algumas outras coisas, né? A velha que hoje trouxe as pessoas onde estão, a velha que formou os engenheiros, arquitetos, advogados, né? Que formou os juízes, foi a velha educação. Né? Mas nós podemos agregar a velha educação, a base da velha educação, exato, porque tu tinha que ter o saber, né? O conhecimento e o saber. Não era questão de números. Não, nós temos que aprovar tantas mil crianças no ano para poder vir recurso. Não, nós temos que ter provas que tragam o conhecimento e o saber para essas crianças. E agregar coisas que tragam a cidadania para as pessoas. Assim avançou o Uruguai, assim avançou o Paraguai e avançou vários países no mundo, né, quando tu faz uma educação de base. Hoje nós temos mais de 5 mil crianças nas escolas em tempo integral em Porto Alegre, que permite que um pai vai trabalhar, permite que essa criança busque o conhecimento, né, que essa criança ela não fique só correndo em volta de uma bola, mas que essa criança tenha noções. Por que acabaram as aulas de técnicas agrícolas, técnicas industriais, técnicas comerciais? Davam um alicerce, né? Dava um fundamento. Hoje em dia nós temos milhares de pessoas com diploma, mas que não sabe exercer a sua profissão, que não sabe, né, o que fazer com o que tem, porque não tem a técnica. Então é importantíssimo nós termos esse acesso à educação. E nós viemos discutindo muito isso, né? Tipo, a educação ela é engessada, e quando eu falo escola em tempo integral, eu falo em escola infantil, que a lei dizia que era até às 5 horas da tarde. Olha que absurdo isso.
Nós estamos num mundo moderno, onde o shopping funciona sábado, domingo, feriado, funciona até às 10, 11 horas da noite. Nós estamos num mundo onde nós temos uma gama de hospitais funcionando 24 horas por dia. Nós temos trabalhadores de táxi, aplicativo rodoviário que trabalham 24 horas por dia. Nós temos pessoal de bares, restaurantes, hotéis que trabalham direto. Nós precisamos ter acesso à escola infantil. Lá tu começa, quando eu ensino a criança, né, as cores, a ensinar o que é. Lá que tu começa, quando começa a ensinar a criança a separar o lixo, quando tu começa a ensinar a criança que tem que respeitar o vovô e a vovó, mas tem que respeitar a titia, tem que respeitar o coleguinha. Então é lá que tu começa. Aí tu tem uma coisa engessada, que hoje em Porto Alegre nós temos um déficit aí que passa de 6 mil vagas. E aí a gente tem aquela retórica, não, a educação ela é a base, mas a educação ela tem que ser somente pública. Não, eu acho que não. Né? Nós podemos entregar a educação para quem tem recurso para fazer. Nós temos um déficit de 6 mil vagas na escola infantil. Então eu peço para a senhora e para o senhor raciocinar junto comigo. 6 mil vagas na escola infantil, quantas escolas nós teríamos que construir? No mínimo 20 escolas. No setor público, né, nós pegamos lá no início da nossa entrevista, nós levamos 10 anos para construir um centro de referência de diagnóstico do autismo. Nós levamos 2 anos somente na parte burocrática, editais e isso e aquilo. Imagina para construir escola, então não podemos esperar. Eu visitei a semana passada uma escola infantil ali na Glória, ali, que as pessoas tiraram recursos próprios seu. Né? Aí tu vai dizer assim, não, mas então eles vão ganhar dinheiro. Não, eles querem disponibilizar todas as vagas disponíveis na escola que eles estão criando, é um centro espírita, então eles pegaram uma gama de pessoas que frequentam o centro espírita, empresários, recursos próprios, e estão construindo a escola. Eles querem disponibilizar essa escola para a prefeitura, eles querem as vagas da prefeitura, eles não querem uma vaga privada, eles querem disponibilizar uma escola de gabarito, uma escola de preservação ambiental, de técnicas agrícolas que as crianças vão aprender desde pequeno, vai ter horta. Por que nós não podemos comprar as vagas? Porque o Estado fica com o papel de gestor. O Estado vai acompanhar. Isso não pode abrir mão, evidente. Pode nenhuma. Agora, construir escola é atividade de meio, né? Meio. Então, nós pode entrar e o Estado vai lá e acompanha. Claro. Vai lá e vê a grade curricular, vê se está sendo apropriada, vê uma série de coisas, e é assim. Né? Tu precisa ter IPI, tu precisa ter uma série de normas, desde piso, banheiro. Esse é o papel do Estado. Não é o papel do Estado a construção disso, até porque o Estado pode chegar lá e romper o convênio de uma hora para outra. Claro. Então, nós temos que ter a praticidade, né? E nós falávamos aqui no início, eu pego um exemplo prático da vida, que foi o Covid. O Covid nós queríamos viver, nós queríamos, né? E a prefeitura fez horrores no Covid, horrores de bom, quero entender isso, desculpa se eu me expressei errado, horrores de bom. A prefeitura chegou a um ponto que é uma piada do mundo político, nós tivemos o gestor do hospital e o secretário da saúde no motel, porque na hora ligaram, né? O prefeito, se não me engano, ligou para o secretário da saúde: Maurício Pato, onde é que tá? Eu tô aqui no motel com o da Bolinha, que é o diretor do Vila Nova. Aí foi uma gozação dos casais. Eles estavam arrendando um motel para botar UTI. Funcionou mais de 20 leitos de UTI. Salvou vidas. Né? Então, no momento de desespero, isso valeu. Isso tem que valer para a nossa vida. Né? Nós temos que ter a educação dessa forma. Eu tenho certeza que os investidores podem construir uma escola em tempo recorde. Né? Não o tempo que leva a questão pública. Isso a gente vê nas rodovias, a gente vê a dificuldade do público, além do público ser muito mais caro, porque as pessoas aumentam o preço. O privado, com certeza, é muito mais ágil, muito mais eficiente, né, vereador? É uma constatação que todos aí acho que conseguem enxergar isso muito claramente. É isso. O empresário cada vez mais precisa ter esse olhar, e tem, né? As pessoas querem participar, mas às vezes a máquina das leis e da ingessa dificulta e afasta aquele que quer empreender nessas áreas. Eu estou rindo, pessoal, não é por nada, é porque tem aqui um negócio que avisa o nosso tempo. E hoje o entrevistador parou. Estamos encerrando. O entrevistado parou e o entrevistador gostou do tema, né? Mas está muito bom. Olha, um bate-papo muito legal. Poderíamos gravar até mais um programa. Olha, eu estou à disposição. Sobra, né? Mas, não, com certeza. Eu estou à disposição. Tu vem pela primeira vez aqui ao programa, mas
ficará convidado aí para as pautas seguintes. Eu sei que o teu mandato está sempre no dia a dia se construindo, então as pautas se fazem da mesma forma. E a gente com certeza já deixa o convite aí, falando com a assessoria, com a Patrícia, para que tu volte nas próximas ocasiões, que venha trazer os assuntos, venha ampliar eles através da nossa comunicação. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço e participe desse mal necessário que é a política, né? Não existe lugar vago na política. Quero dizer o que eu digo para todo mundo: o branco, nulo e abstenção não tem voz na política. Escolha o representante, não deu certo, troque, escolha outro, mas não abra mão, não faça esse protesto, não vou votar. É tudo isso que o político quer, é que diminua os votos, que daí ele precisa de poucos votos para entrar. Então, cobre e vote e exerça o seu papel. Obrigado. Hoje recebemos aqui no programa Cidades Entrevista o vereador de Porto Alegre pelo Solidariedade, Cláudio Janta. Até o próximo programa Cidades Entrevista.